Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da segunda série do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Entrando aí nessa vibe de falando dos sistemas, na aula passada nós terminamos a parte do sistema nervoso. Seguimos agora, então, falando um pouco sobre os sistemas, né? E hoje a gente vai avançar, então, falando sobre o nosso sistema digestório, né? Que trata-se principalmente sobre a nossa questão de alimentação. Para falar de sistema digestório, primeiro vamos falar sobre os alimentos. Então, os alimentos possuem origem animal, vegetal ou mineral. Denomina-se alimento toda substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento de suas atividades vitais. É através dos alimentos que ocorre o crescimento, funcionamento e regulação do organismo. Então, quando se fala de alimento, a gente sabe que existe alimento tanto de origem animal, né, que se inclui as carnes, os pescados, os ovos, né? Tem também alimento de origem vegetal, né, quando se come aí vegetais, legumes, né? E também tem elementos de origem mineral. Todos eles fazem parte da nossa regulação do nosso corpo, porque é através dela que vai produzir aí carboidratos, lipídios e também proteínas, principalmente a questão de produção de vitaminas, que o nosso corpo também necessita. Bom, quando se fala do sistema digestório, ele é o sistema do corpo humano, responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção de nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação de vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias que sintetizam substâncias que são essenciais para o processo de digestão. Então, quando se fala de processo digestivo, ele envolve aí um conjunto de vários órgãos, né, que vão processar esse alimento até chegar ao seu destino final. E aí não é só esses órgãos, né, que fazem parte disso. Existem também as glândulas anexas, né, que liberam produtos para ajudar na absorção e digestão desses alimentos. Bom, o nosso sistema digestório ele é composto por órgãos. Esses órgãos aí são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então, observando a figura, vocês estão vendo aí como se dá esse processo digestório em relação à sua anatomia. Então, nós temos a boca, que contém a língua, nós temos esse canal chamado de esôfago, né, onde o alimento ele vai descer por esse canal, né, através de movimentos peristálticos. Nós temos aí o estômago. Do estômago, nós temos aí o intestino delgado, onde faz diversos processos, né, que a gente vai ver mais na frente. Tem o intestino grosso, né, aí também tem o fígado, que é uma glândula acessória, tem a vesícula biliar, o pâncreas, que é uma glândula, tem um apêndice e, por último, tem o reto e o ânus, que fazem parte da eliminação final desse alimento. Então, anatomicamente, nós temos essa estrutura formando o sistema digestório. Vamos começar primeiro falando da boca. E aí, o que nós temos na boca? Muito bem, temos dentes, né? Além do dentes, também temos a língua. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém a enzima amilase, também conhecida como pitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos e o amido. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forma o chamado bolo alimentar. É a língua que também ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe. Então, nós começamos aí o nosso processo digestivo. Começa por onde? Pela boca. Então, nós mastigamos o alimento, nós trituramos, nós rasgamos com os tipos de dentes que nós temos, né? Nós temos molares, premolares, caninos, incisivos, todos eles têm uma função. Então, são 32 dentes, né? Então, eles fazem a função de triturar o alimento. Depois disso, nós precisamos da língua, né? A língua ela libera saliva. Essa saliva faz com que forme o chamado bolo alimentar. E aí existe a pitialina, ou amilase celular, que vai ajudar na primeira absorção ou digestão de algum alimento, né? Principalmente a questão dos carboidratos. Então, esse alimento ele é facilmente empurrado para onde? Para o esôfago, justamente porque esse alimento ele já está molhado, né? Ele já está aí um pouco mais amassado, chamado bolo alimentar.
E aí nós temos então a faringe e o esôfago. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o estômago. É um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma com o esôfago. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Então, observem aí a figura. Então, quando o bolo alimentar ele é mastigado pela boca, então, depois que ele é amolecido, formando o bolo alimentar, ele vai passar para a faringe. Essa faringe, gente, é um espaço, né, ou uma parte que pertence tanto ao sistema digestório como ao sistema respiratório, porque ambos podem passar o ar. Então, esse alimento ele é empurrado, né, para a faringe, da faringe, então, ele empurra para o esôfago. E o esôfago, através de movimentos peristálticos, né, que são movimentos que fazem empurrada desse alimento, eles vão conseguir aí descer em direção ao estômago. Então, sempre temos que lembrar que existem as contrações ou movimentos peristálticos que vão ajudar esse alimento, então, descer para o próximo órgão, que é o estômago. Bom, aí vem o estômago. O estômago é um órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois essa apresenta um muco que a reveste. Além disso, há a renovação constante das células que revestem o interior do estômago. Então, observando a figura, vocês podem ver que o estômago ele é todo de paredes do tipo pregueadas, né? Como se tivesse diversas pregas. E aí, lá nesse estômago, ele vai produzir o suco digestivo ou suco gástrico, porque através do suco gástrico, então, é que vai se digerir diversas componentes, como principalmente a carne, que é proteína. Entre elas também existe a pepsina, que vai atuar na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico. A mistura deles dois forma então o chamado suco gástrico. O tempo inteiro esse suco está se renovando, né? Tem uma renovação constante. Por isso que as paredes do estômago elas não são aí nesse caso irritadas, porque o tempo inteiro esse suco, esse ácido clorídrico, justamente com a pepsina, juntam o suco gástrico e fazem com que haja essa renovação. Então por isso que ele acaba não sendo irritado. Bom, então seguindo a sequência de quando o alimento ele sai do estômago, ele vai para onde? Ele vai para o intestino delgado. O intestino delgado trata-se de uma porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos, o duodeno, o jejuno e o íleo. Nessa porção, o sistema digestório, a digestão é finalizada e há a absorção dos nutrientes. É o órgão responsável pela maior parte do processo da digestão. Então nós chegamos à parte de um órgão completamente importante para o sistema digestório, que é o intestino delgado. É lá, pessoal, que justamente vai ocorrer de fato a digestão. É lá que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. É lá que vai ter as chamadas microvilosidades ou vilosidades, onde esse alimento já misturado, ele vai entrar nas paredes do intestino e vai atingir então os capilares sanguíneos, fazendo com que todo o nutriente ele circule pelo corpo. Então a maior parte da absorção de nutrientes se dá lá. Mas aí existe algo que não foi ainda absorvido, que a gente vai ver mais na frente como é que funciona. Então, observando a figura, nós podemos ver que existem 3 partes. Nós temos a primeira parte, é o duodeno, depois tem o jejuno e o íleo, que é a parte mais final. E aí, ao lado, nós temos a figura das vilosidades, que é por onde, então, vai ser digerido boa parte dos nutrientes. Aí, por último, aliás, antes de chegar à parte final, vem o intestino grosso, que é com cerca de 1,5 metro de comprimento. Esse órgão é responsável pela absorção de água e formação de massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, provocando então o chamado apendicite. O reto termina em um estreito canal, chamado de canal anal, a qual se abre para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas.
Então, observando a figura, nós temos aí a parte do cólon, que é chamado de cólon ascendente. Nós temos aí a parte do cólon transverso, né, que é a parte mais transversal. E nós temos aí o cólon descendente, que desce mais para a parte, né, em direção ao reto. E aí nós temos então essa projeção bem aí no cantinho, chamado de apêndice, né, onde certas partes de alimento eles podem se acumular. E aí, se ela se acumular nessa região, pode dar uma inflamação chamada de apendicite, né, que muitas pessoas são acometidas, né, por isso. E às vezes tem que ser levado às pressas aí ao hospital para poder fazer a cirurgia. E aí, quando tudo tem terminado, tudo é levado para, no caso, o reto, onde depois é eliminado para o seu exterior, que é o ânus. Observando sempre que a principal função do intestino delgado, ou intestino grosso, aliás, é a absorção de água e também alguns sais minerais. E tem as glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. As glândulas salivares são responsáveis pela produção de saliva, uma substância rica em água, mas que também apresenta outros componentes, como enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui uma ação antibacteriana. O pâncreas, que é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon. No fígado, ele é o segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Atua em diversas funções no corpo, porém na digestão seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e posteriormente lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente que facilita a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gordura. Então é necessário também falarmos dessas glândulas acessórias, né? Que no caso nós temos aí as glândulas salivares, que produzem a saliva, nós temos o pâncreas, né, que tem tanta parte endócrina e exócrina, e também nós temos o fígado, né, que nesse caso a parte da vesícula biliar ajuda a emulsificar algumas gorduras. Cuidados com o sistema digestório. Então, devemos ter uma dieta equilibrada, escolha bem os alimentos, primeiramente é necessário mastigar bem os alimentos, devagar, até que a saliva consiga ajudar na quebra de carboidratos ingeridos. Além disso, manter-se sempre hidratado contribui para a digestão do alimento, ou seja, beba sempre muita água. Outra indicação é ingerir-se a dieta de probióticos, que ajuda a auxiliar no melhor funcionamento do intestino. São alimentos como iogurte, água de coco e outros fermentados. E também é importante aumentar o consumo de fibras solúveis, insolúveis, para manter o sistema digestivo saudável. É importante também fazer exercícios físicos, porque ajuda principalmente na nossa regulação intestinal. Quando nós movimentamos o nosso corpo, nós temos um bom funcionamento do sistema digestório e também facilita muito na perda de peso. Então isso ajuda muito a quebrar boa parte dos lipídios do nosso corpo. Vamos agora para o nosso exercício, vamos ver o que a gente aprendeu durante essa aula. Vamos lá? O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Vamos lá, será que é na boca, faringe, estômago, intestino delgado ou intestino grosso? E aí, qual é a resposta? Isso mesmo, é na boca. Então, quando começa a se falar de digestão dos carboidratos, é na boca que é liberada a amilase celular, salivar, também chamada de pitialina, que é responsável pela quebra do amido e carboidratos. Bom, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para ver essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque e aguardo você na próxima aula. Muito obrigado!